o controle tem que estar na mão do Espírito Santo. Eu prefiro não mexer com isso, prefiro não fazer, digamos, nenhum culto de avivamento, chamar pregadores que tenham dons de revelação, de profecia, de maravilhas. Não quero mexer com essas coisas, não. É um problema. Há uma outra obra que eu gostaria de recomendar, Surpreendido pela Voz de Deus, editora Vida, autor Jack Dee. Jack Dee, ele fala da importância de deixar a janela do sobrenatural aberta. Há um capítulo intitulado Abrindo a Janela do Sobrenatural. Quando a gente deixa a nossa janela da nossa casa aberta, entra o ruído, entra a poeira e entra a vespa, mas entra a abelha, entra o som melodioso e entra a brisa. Aí a igreja diz assim, para não ter problemas, excessos, meninices, eu vou fechar a janela. Aí não entra a vespa, o ruído, e não entra a poeira, mas também não vai entrar a abelha, não vai entrar a boa música e não vai entrar a brisa. O que tem que haver, o que se requer, é um pastor que tenha pulso, discernimento, preparo espiritual, vida de oração, alguém que domina a palavra de Deus e deixa o Espírito fluir. Os excessos serão combatidos, a meninice será corrigida com amor, e quando necessário com pulso firme, para colocar a coisa em ordem. A igreja de Corinto, capítulo 1 da primeira carta, versículo 7, Paulo diz, nenhum dom vos faltou. Era uma igreja carismática, todos os dons estavam sendo exercitados no seio daquela comunidade de fé do Novo Testamento, e havia muitos excessos. Tanto é que depois de Paulo falar sobre os dons espirituais no capítulo 12, ele viu uma falta de amor muito grande e que os dons estavam sendo mal utilizados. E ele vê, depois de falar sobre amor, falar também sobre a necessidade da ordem no culto. E ele quase que ocupa o capítulo 14 todo da primeira carta de Coríntios para falar da necessidade de ordem no culto. Fale 2 ou 3 profetas, mas um após o outro, porque um atropelava o outro. Tão ruim quanto a ausência dos dons é o mau uso dos dons. E na igreja de Corinto usava-se os dons para a exibição, por uma questão de exibicionismo, autoafirmação, emocionalismo e competitividade. Aí Paulo, com pulso firme, um grande doutrinador, não fechou a janela do sobrenatural por causa das inconveniências, dos excessos, dos exageros. Não, ele combateu com a verdade, com a palavra, com a sã doutrina. Um homem cheio de discernimento como Paulo não fechou a janela do sobrenatural. Eu vou expulsar a vespa, eu vou remover a poeira e eu vou acabar com esse ruído. Vai ficar aberta porque a abelha é bem-vinda, a boa música é bem-vinda e a brisa é bem-vinda. Não podemos privar a igreja das coisas do Espírito por causa de algumas inconveniências humanas que precisam ser combatidas com discernimento e sabedoria. Diga assim comigo, eu prefiro uma igreja menina a uma igreja defunto. A menina cresce, o defunto apodrece. A igreja é menina.
E daí? Vamos doutrinar a menina? Vamos caminhar lado a lado com a menina? Vamos passar um legado para a menina? Vamos contar as nossas experiências? Vamos ensinar a menina? A menina cresce, mas o defunto apodrece. A maior necessidade da igreja é de poder do alto. Ou a igreja passa por um avivamento, ou por um funeral. O enterro na igreja começa com a negligência da oração. E a oração é um dos temas mais explorados por Paulo nas suas cartas, nas suas epístolas.